Gente, a história que eu vou contar hoje vai fazer vocês perderem a fé em todos os coaches motivacionais do Brasil. Estamos falando do Roberto Prosperidade, aquele coach que tem 12 milhões de seguidores e que ficou famoso ensinando como ficar rico em 90 dias. Pois bem, descobrimos que ele estava falido há 2 anos. Toda a vida de luxo que mostrava era alugada por horas para gravar conteúdo, e ele aplicava um esquema de pirâmide gigantesco nos próprios alunos que confiavam nele. O cara que vendia curso de mindset milionário por 15 mil reais estava devendo 50 milhões de reais e sobrevivendo do dinheiro que roubava dos seguidores. E quando foi exposto, ele tentou fugir do país com 30 milhões de reais em criptomoedas que havia roubado dos cursos. Então pega o café, deixa o like e vamos descobrir como o maior guru financeiro do Brasil era, na verdade, o maior caloteiro da história. Para quem não conhece o Roberto Prosperidade, ele explodiu nas redes sociais há 3 anos, vendendo o sonho de riqueza rápida. Ele postava vídeos dentro de mansões luxuosas, dirigindo carros importados, viajando de jatinho, e sempre com aquele discurso de se eu conseguir sair da pobreza e ficar milionário, você também consegue. O lema dele era: prosperidade não é sorte, é método. E ele prometia ensinar esse método para qualquer pessoa disposta a investir em si mesma. O Roberto contava uma história de superação que emocionava todo mundo. Ele dizia que era filho de empregada doméstica, cresceu na periferia, trabalhou como office boy, mas através de técnicas de mindset e estratégias de negócio, conseguiu construir um império financeiro antes dos 30 anos. Ele falava que faturava mais de 10 milhões de reais por mês com seus negócios, e que decidiu ensinar outras pessoas porque queria democratizar a riqueza no Brasil. Os cursos dele faziam um sucesso absurdo. O método Prosperidade custava 15 reais. Mil e prometia ensinar como multiplicar seu patrimônio por 10 em menos de um ano. O Mastermind dos milionários custava 30 mil reais e prometia acesso direto ao Roberto para mentorias individuais. E o Império da Abundância custava 50 reais. Mil e prometia parcerias em negócios reais que iam gerar renda passiva para o resto da vida. E, gente, ele era muito convincente. Nos vídeos dele, ele mostrava extratos bancários com milhões, contratos de negócios milionários e até mesmo certificados de investimentos que supostamente rendem centenas de milhares por mês. Ele levava alunos para visitar suas empresas, mostrava seus imóveis e apresentava parceiros de negócio que confirmavam o sucesso dele. Era impossível duvidar. Mas toda essa farsa começou a desmoronar há um mês, quando um ex-funcionário dele, o Carlos Andrade, resolveu contar toda a verdade. O Carlos trabalhou como assistente pessoal do Roberto por 8 meses e tinha acesso a tudo: contratos, finanças, bastidores e, principalmente, sabia exatamente como funcionava o esquema fraudulento por trás da prosperidade do coach. Segundo o Carlos, o Roberto estava falido há mais de 2 anos. Ele devia 50 milhões de reais para bancos, fornecedores, ex-sócios e até mesmo para a Receita Federal. A vida de luxo que ele mostrava nas redes sociais era completamente fake. Mansões por algumas horas apenas para gravar conteúdo. Pegava carros emprestados de locadoras em troca de publicidade. E até mesmo as roupas de grife eram emprestadas de lojas em troca de exposição. O Carlos mostrou contratos que comprovavam tudo. Roberto pagava $5.000 por dia para alugar mansões apenas para gravação, 2 mil reais por hora para usar carros de luxo em vídeos, e 10 mil reais por voo para fingir que tinha jatinho próprio. Ele chegava ao ponto de gravar 20 vídeos diferentes no mesmo dia, para parecer que tinha uma rotina de rico, quando na verdade mal tinha dinheiro para pagar o aluguel do próprio apartamento. Mas a primeira bomba real foi descobrir que todos os negócios que o Roberto mostrava eram falsos. As empresas dele eram empresas fantasmas, criadas apenas para impressionar alunos. Os imóveis dele eram propriedades de terceiros, onde ele fingia ser dono. Os investimentos milionários dele eram montagens feitas no Photoshop, e os parceiros de negócio eram atores contratados para interpretar empresários
bem-sucedidos. O Carlos revelou que o Roberto chegou ao ponto de criar cenários completos de escritórios fake para impressionar alunos. Ele alugava espaços comerciais vazios, decorava com móveis emprestados, contratava figurantes para fingir que eram funcionários e levava os alunos para conhecer o império empresarial dele. Era a título plural, mas os alunos pagavam milhares de reais, acreditando que estavam vendo negócios reais. E, gente, o mais revoltante foi descobrir de onde vinha o dinheiro que sustentava essa farsa toda. O Roberto aplicava um esquema de pirâmide financeira disfarçado de curso de empreendedorismo. Ele usava o dinheiro dos novos alunos para pagar as dívidas dos antigos, para bancar a vida fake dele e, principalmente, para atrair mais vítimas com a ilusão de prosperidade. O Carlos mostrou planilhas secretas, que são chocantes. O Roberto arrecadava em média 8 milhões de reais por mês com os cursos, mas gastava 2 milhões de reais mantendo a farsa de milionário. 3 milhões de reais pagando dívidas antigas, 1 milhões de reais em marketing, para atrair novos alunos, e embolsava apenas 2 milhões de reais para si. Ou seja, ele precisava de novos alunos constantemente, para não quebrar o esquema. Mas a segunda bomba foi descobrir que o conteúdo dos cursos dele era completamente copiado. O Carlos revelou que Roberto não criava nada. Ele pagava uma equipe para traduzir cursos gringos, copiar estratégias de outros coaches e até mesmo roubar conteúdo de livros famosos. O método Prosperidade, que custava 15 mil reais, era literalmente uma compilação de informações gratuitas, disponíveis na internet. E tem mais. O Carlos mostrou que o Roberto nem participava das mentorias que vendia. Ele contratava outros coaches menores para dar as aulas, mas proibia eles de se identificarem. Os alunos achavam que estavam sendo ensinados pelo próprio Roberto, mas na verdade ele estava em casa dormindo ou gastando o dinheiro deles em cassinos. Era a terceirização completa da própria marca pessoal. A terceira bomba foi quando descobrimos como ele manipulava os depoimentos de sucesso dos alunos. O Carlos revelou que a maioria dos depoimentos eram falsos. Roberto pagava atores para fingir que eram alunos bem-sucedidos, oferecia desconto nos cursos para alunos reais que gravassem depoimentos exagerados, e chegava ao ponto de ameaçar quem tentava reclamar publicamente dos resultados. O Carlos mostrou contratos onde o Roberto obrigava alunos insatisfeitos a assinarem termos de confidencialidade. Se alguém tentasse expor que o curso não funcionou, era processado por difamação e quebra de sigilo comercial. A Pfizer fez 200 pessoas assinarem esses termos para silenciar críticas negativas. Era censura sistemática das próprias vítimas. E, gente, descobrimos que o Roberto tinha uma equipe especializada em atacar quem questionava os métodos dele. Eles criavam perfis fake para defender ele em comentários, espalhavam fake news sobre críticos e até mesmo hackeavam redes sociais de pessoas que faziam denúncias. Era uma máquina de propaganda suja para proteger a imagem fake dele. Mas a quarta bomba foi a mais chocante de todas. O Carlos revelou que o Roberto estava roubando dinheiro diretamente dos alunos. Ele oferecia oportunidades de investimento exclusivas, onde os alunos colocavam dinheiro em supostos negócios, mas na verdade, ele desviava essa grana para pagar as próprias dívidas pessoais. Um dos esquemas mais cruéis era o Fundo dos Milionários, onde ele convencia alunos a investir 100 mil reais, cada um num suposto negócio de importação que ia render 300% ao ano. Mais de 50 pessoas investiram, acreditando que iam ficar ricas, mas o dinheiro foi usado para comprar uma mansão em Miami, que o Roberto registrou no nome da própria mãe, para esconder dos credores. O Carlos mostrou que pelo menos 30 milhões de reais de dinheiro dos alunos foram desviados para negócios pessoais do Roberto. Compra de imóveis caros do luxo, joias, viagens e até mesmo cirurgias plásticas. Enquanto os alunos esperavam os lucros prometidos, ele estava bancando uma vida de playboy internacional com o dinheiro roubado. E tem mais! Descobrimos que o Roberto aplicava técnicas de manipulação psicológica nos alunos
para extrair mais dinheiro. Ele estudava perfis psicológicos, identificava vulnerabilidades emocionais e usava essas informações para pressionar as pessoas a investirem quantias cada vez maiores. Era predação emocional sistematizada. O Carlos revelou que o Roberto tinha dossiês completos sobre alunos ricos. Ele sabia quanto cada um ganhava, quais eram os sonhos deles, quais traumas tinham, e usava essas informações para criar oportunidades personalizadas, que eram na verdade golpes direcionados. Ele chegou a extrair mais de R$ 5.000 do único aluno usando essas técnicas. Mas a quinta bomba foi quando descobrimos que o Roberto não estava sozinho no esquema. Ele fazia parte de uma rede de sustentabilidade internacional de coaches fraudulentos que compartilhavam estratégias, trocavam alunos entre si e até mesmo se recomendavam mutuamente para dar credibilidade aos golpes. Era uma máfia global do coaching fake. O Carlos mostrou que existiam pelo menos 20 outros coaches famosos do Brasil aplicando variações do mesmo esquema. Eles tinham reuniões secretas onde compartilhavam técnicas de extração de dinheiro, dividiam listas de alvos em potencial e até mesmo criavam eventos em conjunto para impressionar mais vítimas. Era uma indústria organizada de estelionato motivacional. E, gente, descobrimos que alguns desses coaches tinham esquemas ainda piores. Tinha gente fingindo ter curado câncer com mentalização, gente prometendo que ia ensinar como falar com mortos, gente vendendo pílulas da prosperidade que custavam R$ 2.000 cada, e até mesmo gente oferecendo cirurgias energéticas para remover bloqueios financeiros. Era charlatanismo total. Quando todas essas revelações do Carlos começaram a viralizar, o Roberto tentou uma estratégia desesperada. Ele fez uma live de esclarecimentos onde tentou inverter a situação, chamando o Carlos de funcionário revoltado que foi demitido por roubo e prometendo que ia processar todos os difamadores. Mas ninguém mais acreditava nele. Aqui veio a sexta bomba. Outros ex-funcionários e ex-alunos começaram a aparecer com mais evidências. Uma ex-namorada dele mostrou conversas onde ele confessava estar desesperado e vivendo de aparências. Um ex-sócio revelou que conhecia as dívidas milionárias dele desde 2019. Vários alunos começaram a compartilhar como foram enganados e manipulados. Mas a revelação mais devastadora veio de uma ex-contadora dele, a Maria Santos. Ela tinha acesso a todos os dados financeiros reais do Roberto e revelou que a situação era ainda pior do que o Carlos havia dito. Roberto não devia R$ 50 milhões, ele devia R$ 80 milhões ilhões, e estava sendo investigado pela Receita Federal por sonegação de impostos há mais de um ano. A Maria mostrou que o Roberto falsificava documentos fiscais, sonegava milhões em impostos, e até mesmo usava laranjas para esconder patrimônio da justiça. Ele tinha uma estrutura complexa de empresas offshore para lavar o dinheiro roubado dos alunos. Era crime organizado, disfarçado de desenvolvimento pessoal. E, gente, aí que veio a sétima bomba, que foi o final de tudo. Quando percebeu que ia ser preso, o Roberto tentou fugir do país. A Polícia Federal descobriu que ele estava tentando sair do Brasil com R$ 30 milhões em criptomoedas que havia roubado dos alunos. Ele foi preso no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para a Suíça com documentos falsos. Na bagagem dele, encontraram pendrives com carteiras de criptomoedas, documentos de contas em paraísos fiscais e mesmo um manual de como aplicar golpes em coaches escrito por ele mesmo. O cara havia sistematizado o próprio crime, formato de curso para ensinar outros golpistas. E descobrimos que ele não estava fugindo sozinho. A esposa dele já estava na Suíça há 2 meses, com parte do dinheiro roubado. E eles tinham planos de viver lá com identidades falsas, enquanto as vítimas ficavam no prejuízo no Brasil. Era um plano elaborado de fuga internacional. A 8ª e última bomba foi quando a investigação revelou a extensão real do estrago. Mais de 10.000 pessoas foram vítimas dos golpes do Roberto. O prejuízo total passou de R$ 200 milhões ilhões. Famílias inteiras se endividaram. Pessoas venderam casas para investir nos cursos dele. Aposentados perderam as economias de uma vida inteira. Teve gente que se suicidou
depois de perder tudo nos esquemas dele. Teve família que se desfez porque um membro investiu todas as economias sem contar para os outros. Teve jovem que pegou empréstimo estudantil para comprar curso e agora está endividado sem ter aprendido nada. O trauma psicológico das vítimas é incalculável. O Ministério Público abriu investigação por estelionato qualificado, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crime contra a economia popular. A Polícia Federal está investigando a rede internacional de coaches fraudulentos. A Receita Federal está penteando todas as movimentações financeiras dele desde 2015. A situação atual é que o Roberto foi condenado a 25 anos de prisão e tem que devolver tudo que roubou mais indenização por danos morais. Mas convenhamos, a maioria das vítimas nunca vai recuperar o dinheiro porque ele gastou ou escondeu tudo. A esposa dele também foi presa na Suíça e está sendo extraditada para o Brasil. E, gente, o que mais me revolta nessa história toda é como ele se aproveitou dos sonhos das pessoas. Ele vendia esperança para quem estava desesperado, prometia soluções para quem estava endividado, oferecia atalhos para quem queria uma vida melhor. Ele transformou a vulnerabilidade humana em fonte de lucro. E pensar que durante 3 anos ele foi idolatrado como exemplo de sucesso. Jovens empreendedores seguiam os conselhos dele. Pessoas simples acreditavam que iam ficar ricas com os métodos dele. Famílias inteiras confiavam o futuro financeiro nas mãos desse golpista. O caso do Roberto Prosperidade virou um marco na discussão sobre regulamentação de coaches e cursos online. O Procon está criando regras mais rígidas para a publicidade de cursos financeiros, e várias plataformas digitais estão implementando sistemas de verificação para detectar esquemas similares, mas o que mais me preocupa é saber que provavelmente existem centenas de outros coaches aplicando variações do mesmo golpe. Neste exato momento, a investigação mostrou que essa é uma indústria que cresce exponencialmente, aproveitando-se da crise econômica e do desespero das pessoas por soluções mágicas. A última informação que eu tenho é que mais de 50 outros coaches estão sendo investigados por práticas similares. Várias empresas de curso online tiveram as atividades suspensas e está sendo criada uma CPI no Congresso para investigar todo o mercado de desenvolvimento pessoal no Brasil. E, a maioria está tentando se organizar em ações coletivas para pelo menos recuperar parte do prejuízo, mas muitas desenvolveram trauma financeiro e nunca mais vão conseguir confiar em investimentos ou cursos. O estrago psicológico vai durar décadas, gente. Que história mais revoltante, né? Um cara que ficou rico vendendo a ilusão de riqueza, que construiu um império baseado na miséria alheia, que transformou o sonho brasileiro de prosperidade em pesadelo de endividamento, e que ainda teve a audácia de tentar fugir com o dinheiro roubado quando foi descoberto. Esse caso mostra como é importante desconfiar de promessas de enriquecimento rápido, questionar coaches que ostentam riqueza excessiva e, principalmente, nunca investir em algo que promete retornos impossíveis. Se fosse tão fácil ficar rico, todo mundo seria milionário. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês já compraram algum curso de coach que não cumpriu o prometido? Conhecem alguém que foi vítima de esquemas similares? E, principalmente, como podemos identificar esses golpistas antes de cair nas armadilhas deles? Comentem aí embaixo porque eu quero saber se vocês já passaram por situações parecidas. E obviamente vou continuar investigando porque, pelo jeito, o mercado de coaching está cheio de outros. Roberto Prosperidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com quem precisa ficar ligado nessas armadilhas financeiras. Nos vemos no próximo vídeo com mais caos, mais acaso e mais alertas que podem salvar o bolso de vocês. Tchau, tchau.